Os Estados Unidos provaram que era impossível durante 100 anos. E o Brasil conseguiu. Essa única frase, dita com voz trêmula pelo professor Michael Thompson, um estudioso do MIT com 43 anos de carreira, abalou o mundo acadêmico americano. Apenas 3 dias antes, ele zombava da pesquisa brasileira. Mas o que ele testemunhou no laboratório da Universidade Estadual de Campinas foi simplesmente chocante. Uma tecnologia que extrai combustível do bagaço de cana-de-açúcar. Mais barato que o petróleo. 65 centavos por litro. Metade do preço da gasolina. Tudo em que acreditei durante toda a minha vida estava errado. Sua confissão ao retornar a Boston foi apenas uma frase. O frasco de etanol transparente em suas mãos tinha mais poder de persuasão do que seus 43 anos de carreira. A partir de agora, vou revelar o registro de 96 horas que um cientista arrogante viveu no Brasil. E a verdade sobre como um país que ele subestimou como subdesenvolvido acabou humilhando as nações desenvolvidas. Olá! Meu nome é Michael Thompson. Sou um engenheiro que estudou biocombustíveis por 43 anos em Boston, nos Estados Unidos. Atualmente, sou professor emérito do Departamento de Engenharia Ambiental do MIT. A história que vou contar agora é sobre como minha arrogância de toda uma vida foi despedaçada. Era uma quarta-feira, 20 de março de 2024. O vento frio característico de Boston batia nas janelas. Na sala de conferências do 6º andar do Instituto de Pesquisa Energética do MIT, o maior choque da minha vida estava prestes a começar. Eu nem imaginava. Michael, você precisa vir à reunião hoje. Tem uma coisa bem engraçada. O professor Williams, que encontrei no corredor, disse com um rosto cheio de escárnio. Ele veio de Stanford. Sempre foi assim. Uma pessoa que gostava de menosprezar pesquisas de outros países. Quando entrei na sala de conferências, várias pessoas já estavam reunidas. O Dr. Johnson de Harvard tomava café olhando para o smartphone. O pesquisador Lopes, que veio da Califórnia, já estava falando alto. Ei, Michael! Nosso veterano especialista chegou. Hoje vai ser realmente divertido. O presidente se levantou e começou a apresentação. Um título apareceu na tela. Produção em massa bem-sucedida de etanol de segunda geração a partir de bagaço de cana-de-açúcar, equipe de pesquisa da Universidade Estadual de Campinas. De repente, a sala de conferências ficou cheia de risos. Ha ha ha! Combustível do bagaço. Então a lata de lixo vai virar posto de gasolina? O professor Williams segurou a barriga e riu. Os outros também. Naquele momento, tive uma sensação estranha. Nos 43 anos em que estudei biocombustíveis, pesquisei inúmeros tipos. Milho, soja, algas marinhas. Todos eles esbarraram em um problema. Viabilidade econômica. Era muito caro. Essa era a lei da natureza. Por isso ainda dependíamos do petróleo. Espere, diz aqui que foi publicado na revista Science. Eu disse com cuidado. O Dr. Johnson deu um riso irônico. A Science também comete erros às vezes. No ano passado, uma pesquisa da Argentina foi retirada porque era exagerada. É verdade. Pesquisas da América Latina tendem a ser assim. Senti um desconforto no peito, mas honestamente, eu também estava pensando de forma semelhante. Combustível de bagaço de cana-de-açúcar. Isso soava tão absurdo quanto dizer que a água flui para cima. O presidente explicou passando a apresentação. Diz que aumentou o rendimento de etanol em 120%, elevando a acessibilidade da celulose através da tecnologia de decomposição da lignina. Puahaha! 120% de aumento? O professor Williams explodiu em risos novamente. Se existisse essa tecnologia, nós teríamos desenvolvido primeiro. Não somos o melhor instituto de pesquisa do mundo? Naquele momento, uma pequena voz dentro de mim disse: será mesmo que somos os melhores? Será que não estamos sendo muito arrogantes? Nem os Estados Unidos conseguiram em mais de 100 anos de pesquisa. O Dr. Johnson apontou para a janela. Por que ainda dependemos do petróleo? Porque não há alternativa. Os brasileiros parecem não conhecer a realidade. Todos riram novamente. Mas eu não conseguia rir. Algo estava subindo lá do fundo do meu peito. Uma sensação de inquietação. Ainda assim,
não deveríamos verificar pelo menos uma vez? Eu sugeri com cautela. Michael, você não acredita nisso, acredita? Lopes me olhou com uma expressão surpresa. Não, não é isso. Se foi publicado na Science, deve ter passado por uma verificação mínima. Ai meu Deus, será que o professor Michael está ficando confuso com a idade? Meu rosto ficou quente com as palavras do professor Williams. Mesmo depois que a reunião terminou, fiquei na sala por um bom tempo. O título daquele artigo ainda estava na tela. Meus 43 anos de conhecimento e experiência estavam dizendo impossível. É absolutamente impossível. Mas ao mesmo tempo, minha curiosidade como cientista estava se mexendo. E se isso fosse verdade? No metrô voltando para casa, procurei aquele artigo no meu smartphone. Realmente estava no site oficial da Science. Equipe do Dr. Rodrigues da Universidade Estadual de Campinas. Os pesquisadores brasileiros na foto tinham expressões confiantes. Deve ser um engano. Logo será revelado como falso. Eu disse para mim mesmo, mas por algum motivo não conseguia dormir. Pela janela, vi a paisagem noturna de Boston. Quantas coisas eu tinha certeza durante os 43 anos vivendo nesta cidade. Biocombustíveis não têm viabilidade econômica. Essa era uma verdade imutável. Então por que um canto do meu coração estava tão inquieto? Naquela noite, fiquei me revirando até 3 da manhã. Na minha cabeça, os risos da sala de conferências continuavam ecoando. Mas ao mesmo tempo, pequenas dúvidas continuavam surgindo. Brasil. Será que eles realmente descobriram algo que nós não sabemos? 3 dias depois, era um sábado à tarde. Minha casa nos arredores de Boston estava mais animada que o normal. Meu neto Jason tinha vindo visitar. Ele tem 23 anos, estuda engenharia ambiental no MIT. Esse garoto sempre teve interesse nas tecnologias mais recentes. Estávamos sentados lado a lado no sofá da sala tomando chá quando Jason de repente pegou seu tablet com os olhos brilhando. Vovô, vi uma matéria incrível. O Brasil fez uma invenção que vai virar o mundo de cabeça para baixo. Diz que fizeram combustível para carros com bagaço de cana-de-açúcar. E mais barato que o petróleo. Jason virou a tela do tablet para mim. Naquele momento, um sorriso amargo apareceu no meu rosto sem que eu percebesse. Jason, nem tudo que está nas matérias científicas é confiável. Fazer um pouco no laboratório é completamente diferente de produzir em massa numa fábrica de verdade. Mas Jason não desistiu. Começou a mostrar o conteúdo da matéria detalhadamente movendo a tela com os dedos. Vovô, olha isso. Aqui tem fotos e também o processo de pesquisa detalhado. No começo estava indiferente, mas enquanto lia o conteúdo na tela, minha expressão foi ficando cada vez mais séria. Não era apenas uma história sobre fazer etanol. Dizia que havia decomposto uma estrutura vegetal chamada lignina de uma forma especial, aumentando drasticamente a acessibilidade à celulose. Vovô, olha aqui. Normalmente quando fazem etanol da cana-de-açúcar só usam o açúcar do caule. Depois jogam fora ou queimam o bagaço. Mas esses pesquisadores brasileiros conseguiram usar até o bagaço e produzir 4 vezes mais combustível da mesma plantação. Ouvindo a explicação de Jason, pensamentos complexos se entrelaçavam na minha mente. A decomposição da lignina é teoricamente possível. Mas seria realmente possível fazer isso de forma economicamente viável? E só com isso conseguir aumentar o rendimento 4 vezes? Tem algo ainda mais interessante aqui, vovô. Desenvolveram uma combinação de 3 substâncias naturais e borrifam na cana enquanto ela cresce. Assim, a casca cresce mais macia desde o início e fica muito mais fácil de processar depois. Ao ouvir essas palavras, uma sensação estranha surgiu no meu peito. Era um método que eu nunca tinha ouvido em 43 anos estudando biocombustíveis. Mas parecia fazer sentido logicamente. Também tem os resultados dos experimentos. Durante 12 meses, a taxa de sacarificação do bagaço de cana aumentou 120%. Lendo essa parte, um pequeno tremor surgiu lá no fundo do meu coração. 12 meses. Com a tecnologia comum, até 30% de aumento seria difícil. Se realmente foi estável por tanto tempo, talvez não seja apenas um brinquedo de laboratório. Vovô é especialista em biocombustíveis. Isso é realmente possível? Jason me olhou com olhos inocentes.
Recebendo esse olhar do meu neto, fiquei sem palavras por um momento. Honestamente, não tinha certeza. Bem, Jason. Teoricamente não é uma história impossível. Mas garantir viabilidade econômica até esse ponto é realmente difícil. Ainda mais levar isso para a comercialização. Mas um canto do meu coração continuava levantando dúvidas. E se eles realmente conseguiram? Se os biocombustíveis realmente pudessem substituir o petróleo, seria uma mudança tremenda que viraria toda a indústria energética. Vovô, o Brasil parece ser um país incrível. Já fazem carros a etanol, já voam aviões com biocombustível, e agora desenvolveram essa tecnologia revolucionária. Ouvindo essas palavras, repensei o preconceito que eu tinha. Certamente o Brasil não era mais aquele país do passado. Na produção de etanol já era o segundo maior do mundo. Tinha experiência de mais de 40 anos operando programas de biocombustíveis. Vovô, o que aconteceria se isso fosse verdade? Se fosse verdade, poderíamos reduzir muito a dependência do petróleo. Agora estamos destruindo o meio ambiente queimando combustíveis fósseis. Se pudermos substituir por biocombustíveis, seria uma mudança revolucionária. Naquela noite, depois que Jason foi embora, continuei ruminando o conteúdo daquela matéria. Será que estou pensando de forma muito conservadora? Será que os pesquisadores brasileiros realmente fizeram algo que não conseguimos imaginar? Mesmo deitado na cama, não conseguia dormir facilmente. Pela janela via o céu noturno de Boston, mas minha cabeça estava cheia daquela história do etanol celulósico. O bagaço de cana realmente pode substituir o petróleo? Essa pergunta continuava rondando minha mente. Foi o momento em que a verdade que eu tinha certeza por 43 anos começou a tremer. Depois do encontro com meu neto, fiquei uma semana inteira sem conseguir tirar o conteúdo daquela matéria da cabeça. Então um dia, recebi uma ligação inesperada. Era da secretaria da Associação de Energia do MIT. Professor Thompson, se o senhor tiver disponibilidade, poderia participar da verificação no local no Brasil? No momento em que atendi a ligação, meu coração começou a bater mais rápido. Era uma proposta para ir ao Brasil e verificar pessoalmente. É sobre aquela pesquisa de etanol? Sim, isso mesmo. Queremos verificar se o conteúdo publicado na Science é verdadeiro. Precisamos da sua longa experiência, professor. O suor começou a sair da palma da minha mão segurando o telefone. Devo realmente ir? Por um lado ainda estava cético, mas por outro lado surgia um forte impulso de querer ver com meus próprios olhos. Bom. Vou. Depois de desligar, fiquei sentado no escritório por um bom tempo. Na estante estavam cheios de livros sobre biocombustíveis que colecionei por 43 anos. Todos eles diziam a mesma coisa. Biocombustíveis não têm viabilidade econômica. Mas agora essa certeza estava começando a tremer. Na noite antes da partida, tirei ferramentas antigas de medição e coloquei na mala. Medidor de concentração, medidor de pH, espectrômetro. Todas eram ferramentas que usei durante toda a vida. Jason me ligou. Vovô, soube que vai pro Brasil. Que incrível! Vá e descubra a verdade. Eu acredito no senhor. Com o incentivo do meu neto, ganhei coragem. É isso. Se sou um cientista, devo encarar a verdade sem preconceitos. A primeira impressão que tive ao chegar no Aeroporto Internacional de São Paulo nunca vou esquecer. O próprio aeroporto parecia um jardim tropical gigante. Uma atmosfera muito mais animada e diferente do aeroporto Logan de Boston. Espaço amplo com teto alto, instalações modernas e um ambiente surpreendentemente organizado. Honestamente, era mais limpo e bem cuidado que qualquer aeroporto americano. É o professor Thompson? Alguém me chamou na saída. Quando me virei, havia um homem de meia idade vestindo uma camisa bem arrumada. Olá, professor. Sou Rodrigues da Universidade Estadual de Campinas. Obrigado por vir de tão longe. A primeira impressão do Dr. Rodrigues era mais calma e cuidadosa do que eu esperava. Seus olhos, que pareciam ter por volta de 50 anos, tinham uma confiança especial. O aperto de mão dele tinha a aspereza característica de um pesquisador, mas ao mesmo tempo era muito caloroso. Até Campinas são cerca de 1h30 de ônibus. No caminho para Campinas de ônibus, olhei pela janela e vi a paisagem brasileira entrando nos meus olhos.
Prédios altos se misturavam com palmeiras, e entre eles se estendiam infinitos canaviais. Era uma aparência muito mais moderna e organizada do que eu esperava. Estou curioso sobre o motivo de o senhor ter vindo de tão longe. O Dr. Rodrigues perguntou com cuidado. Hesitei um pouco e respondi honestamente. Na verdade, ainda estou meio cético. Não consigo acreditar que a celulose realmente possa se transformar em etanol de forma economicamente viável. Ouvindo isso, o Dr. Rodrigues sorriu por um momento. Essa reação é natural. Nós também não conseguíamos acreditar no começo. Até eu, que pesquisei por mais de 25 anos, duvidei se algo estava errado quando conseguimos pela primeira vez. Durante a viagem para Campinas de ônibus, conversei muito com o Dr. Rodrigues. O ônibus ia a 100 km por hora, mas era surpreendentemente silencioso e estável. Como o mundo acadêmico americano vê nossa pesquisa? Para ser honesto, a maioria não acredita. Tem muitas pessoas zombando. A expressão do Dr. Rodrigues ficou um pouco sombria. Era a reação esperada. O mundo científico dos países desenvolvidos sempre foi assim. Quando chegamos em Campinas, já era tarde. A aparência de Campinas que vi do carro indo para o Instituto de Pesquisa foi realmente impressionante. Como uma cidade universitária, tinha uma atmosfera jovem e animada. Institutos de pesquisa de ponta eram vistos por toda parte. Nosso instituto de pesquisa tem uma segurança bem rigorosa. Quando o Dr. Rodrigues disse isso, já tínhamos chegado no portão principal do instituto. A segurança era realmente rígida. Cercado por muros altos, havia seguranças na entrada. Por que a segurança é tão rigorosa? Você vai entender o quão importante é esse resultado de pesquisa. O mundo inteiro quer essa tecnologia. O processo de passar pelo portão de segurança era como entrar numa instalação militar. Verificação de identidade, escaneamento de digitais e até inspeção de bolsas. Empresas de petróleo dos Estados Unidos já entraram em contato, querendo comprar a tecnologia. Mas nós recusamos. Por quê? Isso não é apenas uma tecnologia. É uma chave que pode mudar o futuro da humanidade. Finalmente, quando entrei no prédio do instituto, a cena diante dos meus olhos superava a imaginação. Nas vitrines ao longo de ambos os lados do corredor, inúmeras amostras estavam organizadas, exibidas sistematicamente como um museu. Olhe para cá. O Dr. Rodrigues apontou para uma vitrine. Dentro havia frascos com líquidos de várias cores. A aparência transparente e limpa parecia água destilada. Quando foram feitas? Essas amostras são de diferentes períodos, desde a mais recente até a de 18 meses atrás. Como pode ver, a qualidade é toda igual. Era a verdade. Olhando as amostras organizadas em ordem cronológica, minha pele começou a arrepiar. Todas igualmente limpas e transparentes. Como isso é possível? Vou mostrar diretamente no laboratório. Enquanto caminhava pelo corredor, vi mais amostras. Algumas eram bagaço de cana, outras eram etanol, outras eram produtos intermediários. Quer comparar com o processo comum? O Dr. Rodrigues me levou para outra vitrine. Dentro havia amostras de etanol feitas pelo método tradicional, e o contraste era marcante. O rendimento era muito menor e havia muitos subprodutos. Esse é o etanol celulósico que conhecemos. Exatamente. Mas agora esse senso comum vai mudar. Olhei mais uma vez para as amostras do processo especial. Realmente não conseguia acreditar, mas as evidências diante dos meus olhos eram inegáveis. Por acaso usaram algum aditivo especial? Não. É apenas uma combinação natural. Só que o método de decomposição da lignina é especial. Tirei o espectrômetro da minha mala e observei mais detalhadamente. Mesmo ampliando, a pureza era incrivelmente alta. Como conseguem fazer etanol tão limpo? Esse é o núcleo dos nossos 25 anos de pesquisa. Parado em frente à vitrine olhando aquelas amostras de etanol brilhantes, pela primeira vez tive que admitir. Isso é real. O Brasil realmente conseguiu. Meus 43 anos de carreira estavam dizendo. Isso não é manipulação nem fraude. O laboratório para onde o Dr. Rodrigues me levou parecia uma cena do futuro. Luz natural entrando por enormes janelas de vidro que iam até o teto se misturava com equipamentos de ponta criando uma atmosfera misteriosa.
Agora vou mostrar diretamente. O Dr. Rodrigues me levou para a frente da bancada de experimentos. Sua voz tinha algo cheio de confiança. O ar dentro do laboratório estava misteriosamente tenso. Alguns jovens pesquisadores se reuniram ao nosso redor. Primeiro vamos experimentar com o processo comum. O Dr. Rodrigues pegou uma amostra de bagaço marrom com uma pinça. Aquele bagaço era exatamente o que eu tinha visto por 43 anos. Áspero e fibroso, o bagaço de cana que conhecíamos. Este dispositivo simula o processo de decomposição enzimática. O dispositivo era um reator feito de vidro de quartzo transparente, projetado para que o interior fosse completamente visível. Ao lado, termômetros e medidores de concentração exibiam números digitalmente. O Dr. Rodrigues colocou o bagaço dentro do reator e adicionou a enzima. Bem, vamos começar. Um pesquisador começou a acionar o cronômetro. Segurei a respiração e aproximei meu rosto da janela de observação. 30 minutos. Taxa de sacarificação 28%. 1 hora. Taxa de sacarificação 35%. 2 horas. Taxa de sacarificação 42%. O pesquisador continuou lendo os números. Era um nível comum. Exatamente o que eu tinha visto por 43 anos. Essa é a realidade do etanol celulósico que conhecemos. Baixo rendimento, muito tempo e alto custo. Exatamente. Agora vamos fazer o mesmo experimento com o bagaço especial que desenvolvemos. A atmosfera mudou de repente. As expressões dos pesquisadores ficaram sérias e o laboratório ficou cheio de tensão. O Dr. Rodrigues abriu um recipiente de armazenamento especial. Tirou de lá uma amostra de bagaço de cor ligeiramente diferente. Observei aquele bagaço com atenção. Foi realmente surpreendente. O tecido parecia mais macio que o bagaço comum e as fibras estavam distribuídas mais uniformemente. Este é o bagaço da cana tratada com a combinação de 3 substâncias naturais. Como a estrutura da lignina é modificada desde quando a planta cresce, a acessibilidade das enzimas é drasticamente alta. Pode tocar. Quando toquei cuidadosamente com os dedos, a textura era claramente diferente do bagaço comum. Mais macio, com sensação de que as fibras se separavam facilmente. O Dr. Rodrigues colocou aquele bagaço especial num reator novo. Adicionou a mesma quantidade de enzima. A atenção de todos se concentrou ali. Começar. O cronômetro começou a funcionar. 30 minutos. ESFRI. Este conteúdo é fictício e pode diferir da realidade.